Existem planetas além do nosso sistema solar? É uma questão que poucos ousaram investigar. No início, a busca por planetas alienígenas era má vista pela comunidade científica. Centenas de mundos exóticos já foram catalogados, mas poderia algum deles abrigar vida extraterrestre? Os planetas descobertos até hoje são monstruosos. Seríamos incinerados imediatamente, antes de termos a chance de conhecer o planeta. Mas alguns planetas parecem promissores. Estou tão animado com o Gliese 436 que eu mal consigo acreditar. Estaríamos próximos de encontrar uma nova Terra? Ainda não sabemos se planetas como a Terra são comuns no universo ou se não passamos de uma anomalia cósmica. Ciência de vanguarda, mundos exóticos e climas extremos em uma viagem pelo universo na busca por planetas alienígenas. O Universo. Planetas alienígenas. Na constelação de Pégasus, a 50 anos-luz da Terra, existe um planeta monstruoso. Esse gigante gasoso superquente do tamanho de Júpiter leva 4 dias para orbitar sua estrela-mãe. Conhecido como 51 Pégase B, foi o primeiro planeta extrasolar descoberto pelo homem no ano de 1995. Essa incrível descoberta foi apenas o primeiro passo da humanidade na busca por um planeta semelhante ao nosso. O objetivo final dos astrônomos é encontrar outro planeta Terra. Antes de tudo, o que nós queremos entender é onde a Terra se encaixa no grande contexto do universo e adoraríamos encontrar outras terras. Mas o grande problema é detectar esses pequenos pedaços de rocha pouco luminosos. Qual seria a ocorrência de planetas como a Terra no universo? Se 1% de todas as estrelas forem orbitadas por um planeta igual ao nosso, isso significaria que existem bilhões de terras a serem descobertas. É possível que existam inúmeros planetas rochosos parecidos com a Terra. Mas quão parecidos? Existem muitas questões em aberto sobre a singularidade do nosso planeta. E ninguém sabe se a Terra é uma anomalia ou não. É uma questão extremamente profunda e, na minha opinião, muito intrigante. Na categoria dos planetas extrasolares, há uma variedade de mundos exóticos. Podemos encontrar planetas oceânicos completamente cobertos de água, mundos congelados, planetas semelhantes a Marte com atmosferas ainda mais densas e imensos vulcões em atividade, e até planetas iluminados por 2 sóis. Podem existir planetas habitáveis para a raça humana e mundos hostis que poderiam abrigar outras espécies de criaturas. A principal lição que aprendemos até agora nessa busca é que a natureza pode criar uma grande variedade de planetas. A descoberta de outra Terra indicaria que planetas como o nosso são comuns no universo. Isso significaria a presença de vida em outras partes do cosmos. Mas a maioria dos 200 planetas extrasolares detectados até hoje parece hostil para a vida como a conhecemos. Até agora encontramos 3 categorias de planetas. Primeiro, temos os planetas de órbita muito curta e que são extremamente quentes. Também temos os planetas gelados de órbitas longas. E temos os planetas com órbitas excêntricas, que ora se aproximam, ora se afastam de suas estrelas-mãe, alternando temperaturas muito altas e muito baixas. Ainda não encontramos planetas com plantas e florestas. Na verdade, não encontramos nenhum planeta dentro de uma zona habitável que possua água líquida na superfície e outras condições agradáveis. Nossa referência de planeta habitável é a Terra. É o lugar ideal. Nós temos ar respirável, temperaturas agradáveis e água.
Mesmo em nosso sistema, não há outros planetas habitáveis. Os planetas descobertos até hoje são monstruosos. Ou seja, são hostis. Seria o planeta Terra, com a sua superfície rochosa, oceanos e vida abundante, apenas uma maravilha planetária única no universo? As descobertas feitas até hoje ainda não podem elucidar tal questão, mas trouxeram reconhecimento ao que já foi considerado uma busca inútil. Apesar de muitos acreditarem na existência de outros planetas na imensidão do universo, localizá-los era considerado além do alcance da ciência moderna. Há apenas algumas décadas, os cientistas que buscavam planetas extrasolares eram ridicularizados pela comunidade científica. A busca por planetas extrasolares durante os anos 80 e 90 não era considerada uma coisa séria pelos pesquisadores tradicionais. Nos anos 80, o astrônomo Jeff Marcy passava por uma crise profissional. Sua pesquisa sobre campos magnéticos estelares alcançara um beco sem saída, fazendo-o questionar sua capacidade como cientista. Quando comecei a investigar planetas extrasolares, eu achava que minha carreira havia chegado ao fim. Eu achava que não havia esperança para mim como cientista e achava que a minha única opção era tentar algo diferente e tentar fazer um experimento que todos achavam que não daria certo. A busca por planetas extrasolares e ninguém acreditava que encontraríamos alguma coisa. Antes de dar início à busca, Jeff Marcy, seu colega Paul Butler e outros astrônomos pioneiros tiveram de aperfeiçoar os métodos de localização de planetas. Estrelas são detectadas através de telescópios convencionais. Mas localizar um planeta requer engenhosidade e paciência. Diferente das estrelas, os planetas são pequenos e emitem pouca luz. O maior planeta de nosso sistema solar, Júpiter, é 1000 vezes menor que o Sol e 10 bilhões de vezes menos brilhante. O que dificulta localizar um planeta ao redor de uma estrela é o fato de o planeta ser bem menos brilhante do que a estrela. A estrela brilha tanto que esconde totalmente o planeta, que é muito mais escuro. Ofuscados pelo brilho estelar, os astrônomos perceberam que, apesar de não enxergarem um planeta diretamente, poderiam detectar o efeito gravitacional exercido na estrela-mãe. Uma estrela sem planetas ficaria estática, enquanto uma estrela com planetas exibiria uma oscilação gravitacional. Costumamos dizer que os planetas orbitam o Sol e outras estrelas, mas isso não é verdade. Os planetas e as estrelas orbitam o centro de massa, ou seja, centro de gravidade comum. Mas o centro não fica na metade da distância entre dois corpos. Como em uma gangorra, o objeto maior fica mais próximo do centro da massa, equilibrando o sistema. Vejamos o Sol e Júpiter. O Sol é quase 1000 vezes maior que Júpiter. O Sol está aqui. O ponto de equilíbrio está aqui e Júpiter está lá bem longe, 1000 vezes mais distante. Isso significa que os planetas descrevem grandes órbitas ao redor do centro de massa, enquanto as estrelas descrevem órbitas muito menores, mas ainda assim detectáveis. Temos aqui um planeta orbitando uma estrela. Na verdade, ambos orbitam o centro de massa comum. Enquanto o planeta se move em sua órbita, a estrela também se move numa órbita inúmeras vezes menor. A estrela desloca-se um pouco e o planeta desloca-se muito. Tem um passatempo bastante incomum para um astrônomo. Faço malabarismo com fogo. Mas ao girar as bolas de fogo, posso simular perfeitamente a movimentação dos planetas. O movimento centrípeto da bola de fogo na corrente é muito parecido com o de um planeta sob a força da gravidade. A luz no meu pulso representa uma estrela e a bola de fogo representa um planeta.
Como pode ver, a bola de fogo desenha um círculo amplo, enquanto o meu pulso desenha um círculo menor. É essa pequena oscilação de luz estelar que os cientistas usam para encontrar planetas extrasolares. Mas essa oscilação seria invisível sem o efeito Doppler, que faz com que o comprimento de uma onda aumente ou diminua, conforme a fonte emissora se afaste ou se aproxime do observador. Percebemos o efeito Doppler quando ouvimos o apito de um trem em movimento. Quando o trem se aproxima de nós, ouvimos um apito muito agudo. Então, na medida que o trem se afasta de nós, podemos perceber a frequência do som ficar cada vez mais fraca. Como as ondas sonoras, as ondas de luz também mudam de frequência ao se aproximarem ou se afastarem do observador. Ao se aproximarem, as ondas de luz ficam azuladas. Ao se afastarem, ficam mais avermelhadas. As ondas de luz se deslocam em direção ao azul, ao vermelho e de volta para o azul, enquanto a estrela oscila e se movimenta. A alteração é muito pequena. Mas é essa diferença que existe no comprimento das ondas de luz que se movem em nossa direção que nos permite detectar os planetas extrasolares. Utilizando essa técnica, Marcy e Butler passaram mais de 10 anos observando 120 estrelas próximas da Terra em busca de uma oscilação. Passei 11 anos sem encontrar um só planeta, nada. E ninguém se surpreendeu com aquilo, porque parecia óbvio para todos que essa era uma pesquisa inútil, frívola, e diziam até mesmo que era lunática a busca por planetas extrasolares. Então, em 1995, os astrônomos suíços Michel Mayor e Didier Queloz anunciaram a descoberta de um planeta gasoso gigante orbitando a estrela 51 Pégase. Marcy e Butler correram para o Observatório Lick em Monte Hamilton, na Califórnia, e apontaram o telescópio para os céus na tentativa de confirmar os resultados da equipe suíça. Sim, lá está. É maravilhoso. Paul Butler e eu ficamos chocados ao vermos que a oscilação da estrela estava lá, como os suíços haviam dito. E eu me lembro de sair do Observatório Lick, no Monte Hamilton, em silêncio absoluto, ao lado de Paul Butler. Nós sabíamos que o primeiro planeta extrasolar havia sido descoberto. Aquele foi um momento muito emocionante para mim. Apesar da importância da descoberta, esse planeta extrasolar não seria batizado em homenagem aos deuses gregos e romanos. Ele receberia o nome de sua estrela-mãe, 51 Pégase, seguido da letra B minúscula. Conforme essa nomenclatura, se um segundo planeta for descoberto ao redor da mesma estrela, ele receberá uma letra C e assim por diante. Apesar do nome despretensioso, a descoberta de 51 Pégase B revolucionou todo o nosso conhecimento sobre a natureza dos planetas. Em 1995, o astrofísico Alan Boss foi escolhido para revisar o artigo de 2 astrônomos suíços que anunciava a descoberta do primeiro planeta extrasolar. A leitura do artigo me custou algumas noites de sono, pois era uma descoberta impressionante. Os suíços alegavam ter encontrado um planeta semelhante a Júpiter. Mas enquanto Júpiter leva 12 anos para dar uma volta ao redor do Sol, esse planeta completa uma revolução a cada 4 dias. Isso significava que este planeta estava muito mais próximo de sua estrela-mãe, 100 vezes mais próximo do que Júpiter do Sol. Isso era muito difícil de compreender. Júpiter orbita o Sol a uma distância de 778 milhões de quilômetros. 51 Pégase B está a apenas 8 milhões de quilômetros de sua estrela-mãe. Se fosse colocado em nosso sistema solar, esse planeta estaria mais próximo do Sol do que Mercúrio, nosso planeta mais inferior. Por estar tão próximo do Sol, o planeta está sendo literalmente cozido. A radiação estelar é absurda.
comparada com o que experimentamos aqui na Terra, que está relativamente afastada do Sol. Foi uma descoberta totalmente inesperada. Esse planeta não poderia ter se formado ali. Os astrônomos sabiam que ele não deveria estar ali. É como encontrar uma sequoia gigante no meio do Central Park. Sabemos que ela não pertence àquele ambiente. Então nos perguntamos, como isso foi parar ali? Era isso que os astrônomos queriam saber quando esses planetas gigantes começaram a surgir. 51 Pégase B não era uma aberração da natureza. Ele foi apenas o primeiro de dezenas de planetas chamados de jupiterianos quentes, encontrados em órbitas improváveis. Segundo a teoria de formação planetária mais aceita, a rocha e o gelo presentes nos discos que circundam estrelas jovens se aglomeram formando um núcleo sólido. Acrescido de gás, esse núcleo aumenta de tamanho até englobar todo o material ao seu redor. Esse processo só poderia ocorrer a uma certa distância da estrela, onde haja formação de gelo. Um planeta desse tamanho não pode se formar tão perto de uma estrela. É preciso haver uma certa distância para permitir a formação de gelo. Em nosso sistema solar, isso ocorre em Júpiter, que está 5 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Como explicar a formação do gigante gasoso 51 Pégase B tão perto de uma estrela? A explicação surgiu de repente. Eu acordei no meio da noite e falei para mim mesmo, talvez esse planeta tenha migrado do local onde se formou originalmente. Hoje nós entendemos que a formação planetária é um processo quase caótico, é um lance de sorte onde inúmeros corpos celestes se formam, crescem e competem. Uma espécie de dança das cadeiras gravitacional, onde cada planeta compete por um espaço próprio. Nessa competição, alguns planetas são arremessados para fora do sistema, enquanto outros são lançados para o centro. Alguns planetas se chocam contra a estrela-mãe e são incinerados, enquanto outros sobrevivem em uma órbita próxima, porém estável. Esses sobreviventes são os jupiterianos quentes. Sim, eu acho que... A descoberta de um jupiteriano quente orbitando 51 Pégase fez com que Jeff Marcy e Paul Butler voltassem a analisar os dados coletados na década anterior. A equipe buscava oscilações longas causadas por planetas gigantes. Naquele momento, nós percebemos que devíamos analisar nossos dados de outra forma, buscando planetas de período curto e não só os planetas que levavam muito tempo para completar uma revolução. Isso nos levou a descobrir em nossas próprias anotações inúmeros planetas que ficaram escondidos durante anos. Eu me lembro como se fosse ontem. 30 de dezembro de 1995... Às 8 horas, o telefone tocou. Eu atendi, era Paul Butler, meu principal colaborador há mais de 20 anos. Ele disse, Jeff, venha para cá. Entrei no carro imediatamente e dirigi até esse escritório onde estou sentado agora, na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele apontou para a tela do computador e lá estava o gráfico, inconfundível, mostrando a oscilação da estrela 70 Virginis, movendo-se para cima e para baixo sem parar, exatamente como havíamos imaginado. A existência de um planeta que estava em nossos dados. Foi nesse momento que tivemos a comprovação. Arregalamos os olhos e percebemos que havíamos descoberto nosso primeiro planeta, o segundo planeta extrasolar a ser descoberto. 70 Virginis B está a 59 anos-luz da Terra na constelação de Virgem. Com uma massa no mínimo 7 vezes maior que a de Júpiter, esse planeta logo recebeu o título de peso pesado do universo conhecido. Ali, diante de nossos olhos, havia um planeta 7 vezes ou até mesmo 10 vezes maior que Júpiter, provando a teoria que, sim, a natureza podia criar planetas bem maiores do que os maiores planetas do nosso sistema solar.
Diferente dos jupiterianos quentes, ele pertence a outra classe de mundos extrasolares, os gigantes excêntricos, planetas com órbitas alongadas ou excêntricas. Durante a trajetória, a distância entre 70 Virginis B e sua estrela-mãe varia de 101 a 43 milhões de quilômetros. O aspecto mais surpreendente do planeta de 70 Virginis é que, desde pequenos, nós aprendemos na escola que os planetas descrevem órbitas circulares ao redor do Sol. Então, como esse planeta poderia girar ao redor da estrela-mãe em uma estranha órbita alongada? Os primeiros planetas extrasolares descobertos desafiaram nossa visão de como os planetas devem se comportar. Durante a década seguinte, outras descobertas mostraram que as órbitas excêntricas são comuns, enquanto as órbitas circulares de nosso sistema solar parecem ser mais raras. Francamente, eu me sinto envergonhado de pensar sobre como nós podíamos imaginar que sabíamos tudo sobre o comportamento dos planetas extrasolares, suas órbitas e propriedades. Nós imaginávamos que esses planetas seriam exatamente iguais aos planetas que orbitam nosso Sol. Fomos completamente cegos, eu sei agora. E, como cientista, eu acho embaraçoso ter pensado dessa maneira. Mas, pelo menos, aprendemos que os planetas extrasolares são totalmente diferentes daqueles encontrados em nosso sistema solar. A revolução planetária que teve início nos anos 90 também serviu para derrubar a ideia de que os planetas são raros no universo. Com a lista crescente de planetas extrasolares, os astrônomos querem aprender o máximo possível sobre os mais de 200 mundos já descobertos. A técnica Doppler, utilizada por Jeff Marcy e outros astrônomos, determina a massa do planeta descoberto, mas não o tamanho. Para descobrir o tamanho de um planeta extrasolar, é preciso um pouco de sorte. A órbita do planeta precisa ser alinhada de modo que, da Terra, seja possível vê-lo passar na frente de sua estrela-mãe. Essa passagem é chamada de trânsito. Ao medir a diminuição do brilho estelar durante o trânsito, os astrônomos podem determinar o tamanho de um planeta. No outono de 2007, os astrônomos observavam o trânsito de um jupiteriano quente chamado 3-4. O planeta tinha aproximadamente a mesma massa de Júpiter e deveria ter o mesmo tamanho. Mas os astrônomos tiveram uma surpresa. O 3-4 era 2 vezes maior que Júpiter, tornando-se o maior planeta descoberto até então, uma espécie de Júpiter turbinado. Alguns planetas extrasolares são incrivelmente grandes, são verdadeiros gigantes. O que causaria isso seria uma fonte interna de calor que aumentaria a pressão dentro do planeta, fazendo com que ele se expanda. É o mesmo processo que acontece dentro da caldeira de um trem a vapor. Em uma caldeira, a água é aquecida por uma fonte de calor. Essa água se transforma em vapor, a pressão aumenta e isso faz com que o pistão da caldeira se expanda e se mova. Se o gás não tivesse a propriedade de se expandir, os planetas não inflariam e esse trem a vapor jamais subiria essa montanha. O calor intenso pode explicar a origem dos jupiterianos expandidos, mas algo muito mais estranho acontece nesse outro planeta alienígena. Na busca por planetas extrasolares, cada descoberta traz uma série de novas suposições científicas. Na Universidade do Arizona, o cientista planetário Adam Shulman estuda o clima em outros planetas. Recentemente, Shulman fez a primeira previsão do tempo de um planeta extrasolar, e o que ele encontrou foi um clima verdadeiramente alienígena.
Esses ventos soprariam a 9.600 km por hora, ou quem sabe até mais. E isso é um verdadeiro absurdo comparado aos ventos do nosso sistema solar. Esse é o HD 189733b, um jupiteriano quente localizado a mais de 60 anos-luz da Terra. Ele está a apenas 4 milhões de quilômetros de sua estrela-mãe e completa uma revolução a cada 2 dias. Como prever o tempo em um planeta a 570 trilhões de quilômetros da Terra? Primeiro, determina-se a temperatura do planeta. Os cientistas sabem que um planeta tão próximo da estrela-mãe deve sofrer o efeito de maré, que faz com que a mesma face esteja sempre voltada para a estrela. Um lado seria banhado pela luz quente do Sol alienígena, enquanto o outro permaneceria mergulhado na escuridão eterna. Sem correntes de vento, isso significaria que o lado banhado em luz seria muito, muito quente e o lado escuro seria muito, muito frio. Na primavera de 2007, cientistas utilizaram o telescópio espacial Spitzer, que capta ondas infravermelhas de calor, para gerar um mapa das temperaturas nas duas faces desse planeta. Esse é o primeiro mapa já feito de um planeta extrasolar. Ele nos mostra que o lado diurno do planeta queima a uma temperatura de 815 graus Celsius. Nenhuma surpresa, considerando a proximidade entre o planeta e sua estrela-mãe. O surpreendente foi a alta temperatura detectada no lado escuro do planeta. Apesar de estar em total escuridão, sua temperatura é de 500 graus Celsius. Alguma coisa estaria distribuindo o calor pela atmosfera do planeta, carregando energia termal do lado claro ao lado escuro do planeta. Com base no conhecimento climático de nosso sistema solar, Showman descobriu a causa do fenômeno. Após analisar os números, ele percebeu que esse planeta alienígena apresenta correntes de ar de proporções gigantescas. Ventos de 9.600 km por hora, jamais vistos em nosso sistema solar. Os ventos terrestres são os mais fracos do sistema solar, com uma média de 32 km por hora. Os gigantes gasosos do sistema solar apresentam ventos mais rápidos do que a Terra por não terem uma superfície de atrito que reduza a velocidade dos ventos. Em Júpiter e Saturno, os ventos chegam a centenas de quilômetros por hora. 10 vezes menos do que os jupiterianos quentes. A temperatura nos jupiterianos quentes pode ser elevada, mas não se compara ao clima catastrófico dessa outra classe de planetas extrasolares, os gigantes excêntricos. Esse é o HD 80606b, um planeta gasoso gigante localizado a 200 anos-luz da Terra, que orbita uma estrela na constelação de Ursa Maior. Um ano nesse estranho planeta dura 111 dias e ele possui a órbita mais excêntrica dos planetas conhecidos. Em uma órbita quase circular, a distância da Terra ao Sol muda pouco ao longo do ano, variando apenas 6 milhões de quilômetros. Mas durante a trajetória do planeta HD 80606b, sua distância até a estrela-mãe varia de 4 a 125 milhões de quilômetros, uma diferença de 121 milhões de quilômetros. Essa órbita exótica gera um clima totalmente desequilibrado. A temperatura sobe centenas de graus em questão de poucas horas, causando tempestades gigantescas. Enquanto o planeta orbita a estrela-mãe, o Sol alienígena se torna cada vez maior nos céus. Existe uma grande quantidade de calor de um lado, enquanto o outro lado está em total escuridão. Isso causa uma forte tempestade, uma onda de choque ao redor do planeta que se move na velocidade de um jato supersônico. Esse violento furacão atravessa o planeta em apenas 12 horas. Quando a onda de choque diminui, a atmosfera superaquecida forma um vórtex gigante que cobre todo um hemisfério, formando uma grande mancha vermelha. Quando o planeta se distancia da estrela-mãe,
a tempestade perde força e intensidade. Mas nesse estranho planeta, a calmaria não dura muito tempo. A cada 111 dias, a tempestade retorna e o violento ciclo tem início novamente. É mais estranho que qualquer coisa já vista em nosso sistema solar. Se estivéssemos lá, seríamos incinerados imediatamente, antes de termos a chance de conhecer o planeta. A natureza parece especialista em criar mundos estranhos, mesmo nos lugares mais inesperados. Esse é um pulsar, uma variedade rotatória de um corpo estelar exótico chamado estrela de nêutron. As estrelas de nêutron são remanescentes deixados após uma grande estrela explodir em uma supernova. Ninguém esperava encontrar planetas nessas perigosas regiões cósmicas. Jamais imaginei que seria possível encontrar planetas orbitando estrelas de nêutron ou pulsares. As estrelas de nêutron são formadas pelas explosões de supernovas quando estrelas explodem violentamente. Então, qualquer planeta que estivesse próxima de uma estrela dessas também explodiria. Mas no início da década de 90, astrônomos descobriram 2 planetas rochosos orbitando um pulsar a 1.200 anos-luz da Terra. Sua descoberta é anterior à de 51 Pégase B, tornando-os tecnicamente os primeiros planetas extrasolares detectados. Mas, por orbitarem estrelas tão estranhas, muitos astrônomos consideram os planetas de púlsares como uma categoria separada. Os planetas pulsares são muito interessantes. Eles possuem uma massa muito pequena e têm um tamanho similar ao da Terra. Eles pertencem a uma categoria de planetas muito exóticos e interessantes, mas não são os mais estudados. Muitos planetas teriam se formado a partir do mesmo disco de gás e poeira que suas estrelas-mãe, mas os planetas de púlsares teriam outra origem. Esses planetas devem ter se formado após a explosão da supernova. O que é muito estranho, pois imagina-se que todo o material tenha explodido, mas uma parte desses fragmentos deve ter formado um disco e partes desse disco se uniram formando planetas. É surpreendente, mas ainda não compreendemos completamente esse processo. Apesar de os planetas de púlsares terem superfícies rochosas, é improvável que abriguem vida e qualquer visita de um ser humano teria curta duração. Enquanto o púlsar gira, ele emite raios de partículas carregadas como um canhão giratório de radiação. Ficar na superfície de um planeta de pulsar seria muito perigoso. Haveria uma nuvem de radiação por toda a parte, um vendaval de partículas e ondas. A radiação seria tão forte que queimaria toda a pele rapidamente, causando todo tipo de câncer e mutações. Seria impossível sobreviver. Se você tivesse muita sorte, pois pelo menos morreria de uma maneira espetacular, ficaria no centro do pulsar. A cada rotação, o raio passaria por você como um raio de luz brilhante de um farol muito próximo, piscando em sua direção. Mas não seria um ambiente habitável, não mesmo. Apesar de não serem locais habitáveis, os planetas de púlsares nos ensinaram uma lição fundamental sobre a formação planetária no universo. Esses planetas estranhos que orbitam as estrelas de nêutron nos ensinaram que a formação planetária parece ser um processo muito comum. A gravidade é capaz de unir fragmentos em qualquer parte do universo.
Se a natureza é capaz de formar planetas, mesmo sob condições difíceis, há grandes chances de que o universo esteja cheio de planetas e que, em algum lugar do cosmos, outras terras estejam esperando para serem descobertas. Mas se isso for verdade, onde estariam esses planetas? Por que ainda não foram encontrados? Os primeiros planetas encontrados nos anos 90 eram gigantes e eram 300 vezes maiores que a Terra. Não é surpresa que tenhamos encontrado os planetas maiores primeiro. Assim como as sequoias gigantes, eles eram fáceis de serem avistados a grandes distâncias. Quando encontramos uma estrela orbitada por apenas um grande planeta solitário, é bastante possível que ele não esteja sozinho. Pode haver uma série de planetas, asteroides e cometas ao redor dessa estrela. Mas os astrônomos continuam investigando os sistemas extrasolares e estão cada vez mais próximos de encontrarem planetas como a Terra. Esse é Gliese 436b, um planeta 20 vezes maior que a Terra, com a mesma massa e tamanho de Netuno. Ele orbita uma estrela a 30 anos-luz da Terra na constelação de Leão. Estou tão animado com Gliese 436 que eu mal consigo acreditar. É a descoberta mais importante depois de 51 Pégase B. Talvez ela seja a mais importante de todas. O motivo de tanta animação é o fato de este planeta apresentar uma densidade de 2,1 gramas por centímetro cúbico. O que isso quer dizer? É um número espetacular, pois toda criança aprende na escola que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. E nós também sabemos que uma rocha comum possui a densidade de 5 gramas por centímetro cúbico. Nós sabemos que esse planeta, próximo à estrela 436, é composto de uma mistura de rocha e de água. Um planeta composto de água e rocha soa muito parecido com a Terra. Mas existe tanta água em Gliese que dificilmente haveria terras expostas. E não seria fácil nadar nos oceanos desse planeta. Apesar de existir uma camada de água líquida na superfície, nas profundezas a situação é bem diferente. Há tanta água que a força gravitacional das moléculas de água as pressiona em direção ao núcleo do planeta, comprimindo a água de forma que as moléculas encostem umas nas outras. É um tipo de água muito estranho que chamamos de gelo, apesar de não ser frio, pois as moléculas de água se arranjam em uma estrutura parecida com a do gelo, sob efeito daquela pressão. Obviamente, Gliese 436b não se parece muito com a Terra. Mas e esse outro planeta extrasolar? O que tornaria um planeta alienígena parecido com a Terra? Ele deve ser constituído de rocha e ter água suficiente para formar oceanos sem cobrir totalmente os continentes. Além disso, ele deve estar na zona habitável da estrela-mãe. A zona habitável é a região do espaço a uma determinada distância de uma estrela que permite a ocorrência de água líquida. Se aproximarmos a Terra do Sol, os oceanos evaporariam e não haveria vida. Se afastarmos a Terra do Sol, os oceanos congelariam e também não haveria vida. Em nosso sistema solar, a zona habitável vai da órbita de Marte até a órbita de Vênus. Mas a zona habitável em sistemas alienígenas pode variar dependendo do calor da estrela. Hoje, nossa principal esperança na busca por planetas habitáveis como a Terra são as estrelas frias e pouco brilhantes chamadas anãs vermelhas. As anãs vermelhas são estrelas muito especiais. Se o nosso Sol fosse uma lâmpada de 100 watts, uma anã vermelha seria uma lâmpada de 10 watts. Isso significa que um planeta poderia ter água líquida sem congelar, mas também sem esquentar, estando próximo dessas estrelas. E os planetas próximos de suas estrelas são mais fáceis de serem detectados com as técnicas atuais.
Ao redor de uma dessas anãs vermelhas, chamada Gliese 876, já foram encontrados 3 planetas. 2 deles são gigantes gasosos, mas o terceiro, Gliese 876d, é um dos menores planetas descobertos até hoje, 6 ou 7 vezes maior que a Terra. Além disso, ele está no limite da zona habitável da estrela. O período orbital desse planeta dura 1,9 dias. Mas, graças à pouca luminosidade da estrela-mãe, o planeta está bem no limite do que seria sua zona habitável. Pode haver uma região, uma pequena parte na outra face do planeta, onde a temperatura seja ideal para a existência de água líquida. Quando esse planeta foi descoberto, cientistas o consideraram a primeira das superterras. 7 vezes a massa da Terra é muito próximo ao tamanho do nosso planeta. É possível que ele seja um planeta rochoso com uma atmosfera densa. Mas ainda não é possível afirmar se esse é um planeta rochoso. Como o Gliese 436b, ele pode estar coberto de água superdensa. Chamá-lo de superterra é sugerir que este planeta é um primo próximo da nossa Terra. Eu o vejo, na verdade, mais como um primo distante, não totalmente sem parentesco, mas um tanto distante. Ele é mais parecido com Netuno, que possui um grande núcleo rochoso, mas é cercado por um grande corpo de água. Mas a corrida continua para descobrir o primeiro planeta igual à Terra. Na Universidade do Arizona, o astrônomo Laird Close espera capturar a primeira imagem de uma Terra extrasolar. Mas para isso, será preciso um grande avanço na tecnologia de telescópios. O laboratório de espelhos do Observatório Stewart, em um espaço debaixo do estádio de futebol da universidade, engenheiros desenvolvem a próxima geração de supertelescópios. Esse é o maior espelho já feito. Ele tem 8,4 metros de comprimento, mas apenas 1/7 do tamanho necessário para o telescópio gigante Magalhães. Quando combinado com outros 7 espelhos iguais a esse, o telescópio Magalhães poderá captar imagens de planetas extrasolares. Talvez planetas iguais à Terra, orbitando sóis alienígenas. Programado para ser finalizado em 2016, esse telescópio fornecerá imagens até 10 vezes mais nítidas do que o telescópio espacial Hubble. A NASA e a Agência Espacial Europeia também estão desenvolvendo várias missões com telescópios espaciais para varrer as estrelas em busca de nosso irmão interplanetário. Será uma grande emoção para a raça humana quando descobrirmos que, ao redor daquelas luzinhas que vemos no céu à noite, existem planetas como a Terra, orbitando sóis alienígenas. Com o avanço da tecnologia, seremos capazes de encontrar planetas mais parecidos com a Terra. Planetas que tenham vida e talvez até planetas que tenham florestas e trens a vapor. Os astrônomos que dedicaram suas vidas a essa busca acreditam que é só uma questão de tempo até encontrarmos o primeiro planeta extrasolar igual à Terra. A coisa mais animadora que posso dizer é que hoje estamos descobrindo uma série de planetas que têm apenas 5 ou 10 vezes a massa da nossa Terra. Ainda não encontramos planetas como o nosso, e esse é o nosso objetivo final. Mas encontramos planetas cada vez mais próximos ao nosso planeta natal. Quando finalmente cruzarmos essa barreira e encontrarmos sinais da existência de um planeta habitável, esse será um evento memorável para a humanidade. As pessoas não deveriam se preocupar com o fato de não termos encontrado outras terras, porque estamos nos esforçando e acredito que deverá acontecer nos próximos 10 anos. Fiquem ligados.